Na Rádio Independente, Troca de Ideias. Dez horas 27 minutos, 26 graus e 7 décimos a temperatura. Agora vamos ao quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. E hoje no Direto ao Ponto a gente já está com a presença do médico psiquiatra Rafael Moreno, que vai falar quantas vezes você deixou de viver momentos incríveis por causa das inseguranças do seu corpo. Bom dia. Bom dia. Assunto interessante aí, já que a gente está no verão, né? Exatamente. E a gente já começava, inclusive, o assunto antes do quadro, porque é um assunto que rende, né? Todo mundo tem uma história, uma lembrança ou algo relacionado a esse assunto, né, doutor? Exatamente. O que a gente vê, estava conversando até antes, é que muitas pessoas têm um ideal de beleza, e esse ideal de beleza, ele muda conforme o tempo. Se a gente for pegar ao longo da história, uma época o ideal de beleza era as medidas um pouquinho maiores do que é hoje, e a gente tem visto que o ideal de beleza ele tem ficado cada vez mais, talvez, impossível de ser atingido. Tá? Às vezes a gente olha aqueles ideais de beleza, tá? Tanto... antes era a Barbie, né, um ideal de beleza, tanto que mandaram até mudar a Barbie porque não tinha como atingir aquelas medidas da Barbie sem cirurgias plásticas, até retirando o costela. Então, o ideal de beleza ele varia conforme a história, conforme o tempo, e pessoas que têm um pouco mais de rigidez assim, em seguir os ideais são, em geral, as que mais sofrem. E como a gente estava conversando antes, principalmente a gente acaba vendo isso entre as mulheres. As mulheres elas acabam ficando mais rígidas, talvez por todo esse padrão, essa pressão cultural, até machista, né, de se cobrar de que quem tem que estar bem sempre no caso, a mulher. Tá? Então a gente acaba vendo pessoas que, em função de não acharem que estão dentro do ideal, acabam se escondendo, evitando, às vezes não vão à praia, às vezes vão à piscina, se escondem, às vezes vão para a praia, se escondem, tá? Ou até vão com roupas que não são de praia, certo? Por medo, por vergonha de estar mostrando as medidas, e a gente sabe que na maioria das vezes as medidas, elas inclusive estão dentro do padrão do que é considerado saudável. Tá? A pessoa, por questões estéticas, achando que não está dentro do ideal, do padronizado, tá? Pela sociedade, digamos, ela acaba se escondendo e, obviamente, esse isolamento, esse excesso de cobrança, aí sim que vai trazendo transtornos mentais. E existem alguns transtornos mentais conhecidos assim pela questão da distorção da imagem corporal que a gente pode abordar. E como lidar com tudo isso? Então, a primeira coisa é realmente ver se a pessoa está exagerando dentro do seu padrão de imagem corporal. Tá? Então, pegar o ideal de imagem corporal e entender que nem sempre a gente consegue atingir 100% do que a sociedade estipula. Isso é importante, a pessoa ser flexível. As pessoas que, em geral, têm distorções da imagem corporal e adotam comportamentos evitativos, né, de evitar algumas situações de praia, de piscina, ou como eu estava falando ali, vão lá para não mostrar as medidas, usam roupas que não são de praia para entrar na água, esse tipo de coisa, são pessoas que estão sofrendo contra não conseguir estar atingindo aquele ideal. Tá? Inclusive tem pesquisa que eu já realizei mostrando de que não é o teu peso que te faz sofrer psiquicamente, é o quanto que você não está satisfeito, o quanto você não aceita aquele peso. Tá? Então, existem pessoas que estão acima do peso e convivem muito bem com aquilo. Não é o fato de estar acima do peso. Tanto que tem pessoas que estão no peso ideal e também sofrem por estar no peso ideal porque queriam estar com menos, ou queriam estar com um músculo ali, ou um músculo maior naquele espaço. E a gente tem extremos, assim, que é realmente o quadro da anorexia nervosa, onde a gente tem um extremo aí da distorção da imagem corporal, onde o indivíduo está muito magro, com peso muito abaixo do esperado, e mesmo assim se enxerga acima do peso. Então, a primeira coisa que tem que se fazer realmente é a pessoa baixar a rigidez em relação aos padrões culturais e se cobrar menos, né? Uhum. E além dessa questão, a gente fala agora no verão, claro, em função de piscina, praia, rio,
né? Até roupas um pouco mais curtas, né? Um shorts, uma saia, uma bermuda, ou os homens que andam sem camisa e tudo mais. E aí, claro que chama mais atenção o assunto, mas as consequências, né, de toda essa rigidez são outras também, né? Durante o ano todo, não somente no verão. No verão talvez fique mais exposto mesmo, Aparece né? mais, né? Aparece mais, mas tem outras consequências também, né, doutor? Até de relacionamentos, as pessoas quando não estão satisfeitas, né, ou não estão conseguindo conviver com isso, deixam de viver, de conhecer pessoas, enfim, até de sair às vezes para se divertir. O isolamento social é terrível, é uma consequência muito complicada desse tipo de comportamento, porque o isolamento, nós somos seres gregários, nós precisamos de relações, e quanto mais a gente isola, mais a gente está suscetível a transtornos mentais. Tá? Então, a depressão acaba vindo muito em quem está isolado, e tem algumas pessoas que acabam adotando comportamentos compulsivos para compensar esses pensamentos de inadequação com os padrões de beleza. Então, a gente vê aí pessoas que acabam fazendo inúmeros procedimentos estéticos, inúmeras tentativas de dietas, muitas vezes dietas perigosas, vão com profissionais que utilizam métodos questionáveis de emagrecimento rápido, à base de medicamentos que às vezes nem aprovados estão para a condição da pessoa. Né? Lembrar que os medicamentos hoje para perder peso, eles são utilizados em obesidade. Se você tem um IMC, entra no Google, lá bota IMC acima de 30. E boa parte das pessoas que usam tratamentos para emagrecer estão com IMC abaixo de 30, não estão obesas. Tá? E isso, obviamente, vai trazendo riscos, né? Uso de laxantes, uso de diuréticos, que às vezes nem prescrição médica precisa. Então, as pessoas que adotam esses comportamentos compensatórios, tá? Ou que fazem aquelas dietas malucas, agora tem o tal do jejum, né? Sim, tem evidências científicas de jejum, mas tem gente que faz muito inadequado, sem orientação médica, acaba fazendo coisas perigosas aí, às vezes até desmaia no meio da academia, que é coisa que a gente pode ver. Então, várias coisas têm que ter o seu cuidado aí para realmente, em função aí de não estar se sentindo confortável com o peso, com as suas medidas, para não cometer nenhuma loucura. Então, se a pessoa se identifica, né, algum tipo de sentimento como esse, né, daqui a pouco está ouvindo a nossa entrevista aqui e sente isso ou acha que pode estar passando por isso, tem essa dúvida, o ideal é que procure um profissional, né, para conversar, para dizer o que está sentindo, porque às vezes para falar para algum familiar é um pouco mais complicado, a pessoa já tem esse constrangimento e aí para falar fica difícil, né, doutor? Exato, um profissional de saúde, né, um profissional, seja um médico, não precisa necessariamente ser um especialista, o próprio nutricionista, o próprio educador físico, todos os profissionais de saúde têm uma boa noção sobre essas questões, e o profissional de saúde, ele nota quando o indivíduo tem essa distorção da imagem corporal, certo? Ele percebe. O grande problema é que indivíduos que têm esse tipo de distorção de imagem corporal, tá? Principalmente se adotam os comportamentos compulsivos ou de muita restrição alimentar ou dessas compensações com cirurgias, medicamentos, procedimentos, tá? São indivíduos que têm dificuldade de aceitar tratamento, tá? Porque para eles, não, mas eu estou fazendo certo, eu tenho que atingir aquele ideal. Realmente eu estou feia. Uma vez uma pessoa falou para mim que eu estava feia. A pessoa fixa, às vezes, em fatos muito pontuais. Tá? Fulano me olhou diferente aquela vez. Não me olham na academia, sabe? Mas a pessoa se fixa, às vezes, em coisas que, de fato, talvez nem existam. Né? São fatos, às vezes, ou isolados ou imaginações, digamos, que a gente chama de distorções cognitivas. Tá? E aí a pessoa fica fixada naquilo. Então, precisa, sim, de tratamento e, em alguns casos, sim, a gente tem que até medicar pacientes com transtornos mais severos assim, da imagem corporal. Importante, então, sempre procurar ajuda. Exatamente. Acho que é importante procurar ajuda, porque a ajuda está disponível. Né? A gente não está mais no século passado, né? A gente está hoje com, a ajuda disponível hoje até de forma online, aplicativos também de orientação. Então, hoje tem bastante informação, só não pega quem não quer, né? Tem uma pessoa que eu conheço, inclusive, né, aproveitando o gancho, que não estava contente com o seu corpo, fez um procedimento estético, ficou assim uns 2 meses muito feliz, mas depois, né, voltou a ficar depressiva novamente, porque na verdade não era aqueles quilinhos a mais, né, que estavam incomodando, eram outros fatores, né? É fogo de palha, né? O indivíduo que tem, a gente chama de transtorno dismórfico corporal, o caso clássico do Michael Jackson, lembra que ele foi operando nariz. O problema não é o nariz que é grande, o problema é lá internamente, isso aí. Que a pessoa nunca vai estar aceitando o corpo como é. Tá? Esse que é o problema. Aí a pessoa, enfim, até não ter o nariz, ou quando não tem o nariz, agora não tem o nariz, agora eu quero o nariz de volta.
Tá? Eu já atendi casos severos assim que o indivíduo tirou a mama e depois quis botar de novo, sabe? Então, casos extremos, né? Óbvio que a gente vê, mas tem que tomar cuidado e o profissional sempre tem que estar atento. Inclusive os cirurgiões plásticos, eles têm que estar muito atentos, às vezes, porque às vezes vão lá no impulso de operar e depois acabam se dando mal, porque o paciente é muito suscetível a processar depois o médico, né? Tá certo, muito obrigada, Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras aqui no quadro Direto ao Ponto. Obrigado e boa semana. Tá certo, um abraço a todos então. 10h37, 27 graus e 1/10 é a temperatura. Isso aí, temos um recadinho da Pura Vida. Atenção, ouvinte, tem um recado muito bom para quem anda com dores no corpo